Fala pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês como você consegue juntar 100 mil reais em 10 anos, tá? Eu vou fazer aqui algumas simulações, né? Mostrar algumas possibilidades, né? Desde você apenas guardar dinheiro ali na sua conta corrente, assim como você investindo ali em fundos imobiliários, ações, títulos do tesouro e também na poupança, tá bom? Então, se você quer saber como atingir esse objetivo financeiro, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como. Então vamos lá, né pessoal, aqui para a tela do meu computador. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, né, sem você investir nenhum valor, tá? Só você guardando dinheiro ali na sua conta corrente, tá bom? Então eu vou desconsiderar aqui a rentabilidade mensal, né? Eu estou utilizando aqui a planilha, aquela planilha que eu mostrei no vídeo anterior, que é sobre como você conseguir, né, receber ali R$1.000 por mês, sem precisar fazer nada, né, só investindo ali em fundos imobiliários, tá? Então estou utilizando aqui a mesma planilha, por isso que ela está nesse formato aqui. Se você ainda não assistiu nesse vídeo, clica aqui em cima que eu vou deixar o vídeo no card ou no link aqui abaixo, que eu vou deixar também o link do vídeo para você assistir. Aí aqui no caso, eu considerei aqui um aporte inicial de R$530 e um investimento mensal de R$530. E um crescimento também no investimento de 10% ao ano, né? O que significa isso? Aqui no primeiro ano você vai investir os 530, né? E aí no ano seguinte você vai considerar investir ali os 530 aumentados ali em 10%, tá? Que no caso dá R$583 por mês. E aí no outro ano também a mesma coisa, né? Você vai pegar o valor do ano anterior e aumentar ali em 10%, e esse vai ser o valor que você vai investir por mês durante aquele ano, tá? Então isso aqui tudo, né, depois de 10 anos, você teria conseguido juntar 101.892,02 centavos, né? Lembrando que isso daqui não tem nenhum tipo de rentabilidade, tá? Isso aqui é só você tirando o seu dinheiro e guardando ali na conta corrente. Então esse seria o seu valor final, né? E logicamente esse também seria o valor que você desembolsou aí ao longo de todo esse período. Se eu vir aqui, você pode observar aqui no canto embaixo aqui que a soma dá 101.892,02. Agora a gente vai simular aqui com a poupança, tá? Para quem não sabe, né, a poupança, o rendimento da poupança, ela é 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%, né? Que é o caso de hoje aqui, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no caso aqui em agosto de 2024, tá? Se a Selic ela for menor do que 8,5% ao ano, aí o valor ele já passa a ser 70% da meta da taxa Selic ao ano, tá? Mas aí eu vou considerar aqui 0,5% ao mês, né? Vamos considerar aí que a Selic ela vai ser superior a 8,5% ao ano, né? E lembrando que a poupança ela também rende 0,5% mais a taxa referencial, né? Essa taxa referencial ela é divulgada pelo Banco Central por dia. Então o que é que eu fiz? Eu já peguei aqui no site do Banco Central, né? E considerei aqui os depósitos a partir de 2012, certo? Eu peguei aqui o valor da taxa referencial e joguei aqui na minha planilha, né? E peguei aqui e calculei uma média, né? Que deu 0,07%, tá? Somados aos 0,50%, né? Por mês, a rentabilidade da poupança por mês dá 0,57% ao mês. Aqui eu considerei um aporte inicial de R$300, né, que é para o primeiro mês, e um aporte aqui mensal de R$390 por mês, né, depois desse primeiro mês, certo? Considerando também o crescimento do investimento, né, da mesma forma que foi ali na conta corrente, no ano de 2025. Você vai aportar ali R$390, já no ano de 2026 você já vai aportar 10% a mais do que você aportava no ano passado, né? No caso aqui seria 429, tá? E aí a gente pode observar aqui que após 10 anos passados, né, em dezembro de 2034, você teria desembolsado aí R$74.887,15, né? E você teria o seu patrimônio total, né, seria aí de R$102.280,15
R$1,86, tá? Lembrando também, pessoal, que a poupança, né, ela tem um benefício aí de ser isenta de imposto de renda, tá? Mas ainda assim é um valor aqui baixo, né, se comparado ao valor que você desembolsou, né? A questão aqui da rentabilidade, tá? Passando aqui, pessoal, para a simulação também dos fundos imobiliários, eu considerei, tá, o mesmo fundo imobiliário que eu usei, né, no vídeo anterior, que é o MXRF11, tá? Aqui no caso o preço do fundo hoje, a gente pode conferir aqui no site Status Invest, ele está custando R$10,10, eu já coloquei aqui na minha planilha, atualizei, né? E aqui ele já calculou também a rentabilidade mensal, certo? Considerei aqui um aporte inicial de R$300 e um investimento mensal de R$300. Também considerei um crescimento no investimento de 10% a cada ano que fosse passando, tá bom? E aqui a gente pode observar que ao final dos 10 anos, né, no caso aqui em dezembro de 2034, você vai ter desembolsado, né, investido aí R$ 57.674,73 e o seu patrimônio total, né, somado aí à rentabilidade, vai estar em R$ 101.583,63, tá? Lembrando, pessoal, que os rendimentos, né, do fundo imobiliário, eles são isentos de imposto de renda, tá? Até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Mas o lucro, né, que você tem ali depois da venda, né, que é a diferença entre o seu preço de custo, né, o preço que você comprou ali cada fundo e o preço que você está vendendo, se você tiver obtido aí algum lucro, você tem a incidência do imposto de renda sobre esse lucro, né, sobre esse ganho aí de capital que você teve. Eu fiz aqui a mesma coisa também para ações, tá? Eu selecionei aqui uma ação que tem o dividend yield bem parecido com o do fundo imobiliário, né? Que é, no caso aqui, 12,48% ao ano, tá? Eu procurei uma rentabilidade mais ou menos desse valor, pessoal, porque é uma rentabilidade que é possível você conseguir com investimentos, tá? É possível você conseguir uma rentabilidade maior? É possível também, né? Mas eu considero que uma rentabilidade abaixo de 12% ao ano já é uma rentabilidade baixa, né? Já não seria tão interessante assim. Então eu peguei aqui a empresa Vale, né? Todo mundo conhece, uma das maiores empresas aí do Brasil. O preço aqui dela, né, hoje, a cotação dela está em R$ 57,40. Eu também já atualizei aqui na minha planilha e aí ela já calculou também a rentabilidade anual, tá? Eu não considerei mensal como o dos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles pagam todo mês, tá? Eles distribuem ali, né, um rendimento todo mês. Diferente das ações, né? As ações tem ações que ela distribui todo mês, mas tem ação que ela distribui uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Aqui no site do Status Invest a gente pode observar, né? Aqui nessa parte aqui dos pagamentos, ó, você pode observar que durante o ano de 2024 a Vale ela pagou 2 vezes aqui, né? No caso aqui uma foi juros sobre capital próprio e a outra foi dividendo. E aqui o respectivo valor por ação. Aqui no ano de 2023 a Vale ela distribuiu aqui 5 vezes, né, durante o ano. Isso entre dividendos e juros sobre capital próprio. 2022 foram 3 aqui, né? 3 distribuições e 2021 aqui 2, né? Então o que eu fiz, tá? Eu peguei aqui os dividendos da Vale, né? Dos últimos 5 anos, tá? E tirei aqui uma média, eu coloquei aqui os valores, ó, no caso 2020 R$ 2,40 por ação, 2021 R$ 14,64 por ação, 2022 R$ 7,58 por ação. E aí eu coloquei aqui na minha planilha, tá? O rendimento aqui da Vale, o ano aqui, né? E o rendimento, e tirei aqui uma média, tá? De quanto seria por ano. No caso aqui deu R$ 7,11 por ano, né? E atualizando aqui na planilha, dá uma rentabilidade anual, né, aproximada aí de 12,38% ao ano. E aí, como ele não distribui mensal, né, aqui eu considerei no caso por ano, tá? Eu até deixei aqui mês ainda, porque eu aproveitei a planilha, né, que eu usei de fundos imobiliários, tá? Mas aqui no caso seria ano, né? O aporte inicial, né, no caso no primeiro ano, seria de R$ 300 multiplicado por 12, né, que é a quantidade de meses do ano.
Então, no primeiro ano, você aportaria ali R$ 3.600, com um investimento mensal ali de 300, né, que foi o que eu mostrei, e um crescimento aqui de investimento de 10%, né? Então, no primeiro ano, você teria investido ali, né, R$ 3.600. No segundo ano já seria 3.960, sempre crescendo 10% ali por ano, tá? Então aqui a planilha ela já me calcula também a quantidade de cotas, né, que eu conseguiria comprar com esse valor. O valor é realmente investido, o saldo ali em caixa, né? A rentabilidade anual, no caso, esses 3.600, o que ele iria me proporcionar de dividendos, no caso seria de R$ 440,82, e o patrimônio total, que é a soma aqui do valor que você investiu, né, mais a sua rentabilidade do ano, tá? E no ano seguinte, lembrando também, né, que no ano seguinte você precisaria ali reinvestir esse valor que você recebeu, no caso aqui de dividendos. Aqui depois de 10 anos, né, no caso em 2034, você teria desembolsado R$ 57.374,73 e o seu patrimônio total, né, junto aqui com a rentabilidade, seria de R$ 105.203,70, no caso aqui das ações, né? Lembrando que aqui é uma simulação apenas com uma ação, né? O que não é recomendado, né, que você invista apenas em uma ação. É recomendado aí que você diversifique aí o seu patrimônio para reduzir esse risco, tá? E também uma coisa que eu não falei aqui, pessoal, é que no caso aqui da conta corrente não tem nenhum tipo de risco, né? No caso da conta poupança, também o risco aqui ele é praticamente zero. No caso dos fundos imobiliários, eu já considero aqui um investimento de médio risco, né? De baixo para médio já. E das ações já tem um risco aí mais alto, certo? Do seu patrimônio. Tá? Lembrando que isso daqui é apenas uma simulação, né? Não é recomendação de compra, né? É apenas uma simulação aqui e a gente se baseou aqui no histórico passado, né? Que não é garantia de rentabilidade futura. Eu também fiz, pessoal, a simulação com o título do Tesouro Direto, né? Para isso eu vim aqui no site do Tesouro Direto, tá? Vim aqui no simulador, descubra o seu título. Aqui eu vou clicar aqui em vamos começar, né? Ele pergunta se você já tem algum título ali em mente. Nesse caso aqui eu vou deixar ele escolher por mim, tá? Selecionar uma das opções abaixo, eu vou colocar que eu só quero investir. Eu vou colocar aqui, no caso, 10 anos ou mais. Ele pergunta como que eu desejo receber a remuneração do meu investimento. Eu vou selecionar aqui de uma vez só, ao final do período do investimento. Pronto, ele já descobriu o meu perfil, né? E tem algumas possibilidades. Aqui a gente tem algumas opções, né? Tesouro IPCA+, 2029, 2035, 2045. Eu vou selecionar o 2035 porque a gente está fazendo uma simulação aqui para 10 anos, tá? Então eu vou clicar aqui em simula seu investimento. Ele pergunta que tipo de simulação eu quero fazer, se eu quero dizer quanto que eu quero investir hoje ou se eu quero dizer quanto que eu quero resgatar no futuro, né? No caso aqui eu vou selecionar quanto que eu quero resgatar no futuro e vou digitar aqui o valor de R$ 100 mil. Vou dar aqui um OK. Ele pergunta de que forma eu prefiro fazer, né? Fazer uma única aplicação ou eu quero investir mensalmente, né? Eu vou colocar aqui que eu quero investir mensalmente. Ele pergunta se eu já tenho algum dinheiro para investir agora. Vou colocar aqui R$300, assim como eu fiz em fundos imobiliários e ações. E aqui ele me diz quanto que eu precisaria aportar por mês, né, para chegar ali nos R$100 mil em 2035, né, que é daqui a 10 anos. No caso aqui o valor bruto, né, que eu teria seria de R$ 108.067,72. Aqui ele já me mostrou já quanto que eu teria que pagar de imposto de renda e também quanto que eu teria que pagar de custódia da bolsa, tá? O valor líquido seria esse daqui, mas eu vou considerar o valor bruto, tá? Assim como eu fiz com ações e fundos imobiliários também, né? No caso, vamos considerar aqui o valor bruto. Aqui ele me mostrou que eu preciso investir, né, R$300 agora e todo mês continuar investindo aí R$ 491,29. Lembrando que aqui ele não considerou aquele nosso crescimento, né? No caso aqui a gente estava considerando que a cada ano a gente aumentava em 10%
o valor que a gente tira para investir. Aqui não, aqui ele já considerou um valor fixo de R$ 491,29 por mês durante aí 10 anos. Então eu vim aqui, né, que a gente já pode vir aqui para o resumo, né, eu coloquei aqui todos os valores, certo? E antes de vir aqui para o resumo, pessoal, no caso aqui dos fundos imobiliários, esse valor aqui é sem considerar a valorização da cota, tá? Porque quando você começa a investir em fundos imobiliários, você tem duas possibilidades de ganho, né? Primeiro, que é a rentabilidade mensal, né? Por você ter investido naquele fundo imobiliário, e segundo, pela cota do fundo, né? Geralmente, as cotas elas tendem a se valorizar durante o tempo, tá? Assim também como acontece com as ações. Então, assim, aqui a gente só considerou a rentabilidade mensal, né? Sem a valorização da cota. Aí, para a gente conseguir comparar, né, de forma que se aproxime aqui o máximo possível, né, o que eu fiz, tá? Para considerar aqui a valorização da cota. Eu peguei aqui o fundo, né, o gráfico de preços, né, da cota aqui do fundo, e selecionei aqui um período de 10 anos, no caso de 12 de dezembro de 2014 até 23 de agosto aqui de 2024, né? Pouco menos aí de 10 anos, mas aqui no caso deu uma valorização de 31,34%, tá? Então, quem investiu, né, no dia 12 de dezembro de 2014, além dos rendimentos, né, mensais que essa pessoa recebeu, ela também ganhou aí, estaria ganhando aí com a valorização da cota dela, tá? Da cota do fundo, né? Então, eu vim aqui e considerei apenas 50% dessa valorização, né? Porque eu considerei também que ao longo desse período você vai comprando ali, né? Conforme a cota ela vai valorizando, você também vai comprando a cota cada vez mais cara, né? Então, somando aqui a valorização da cota, né? Metade da valorização dos últimos 10 anos, o seu patrimônio ele estaria aí em 117.501,78. Da mesma forma eu fiz aqui com as ações, tá? No caso aqui da Vale, eu peguei aqui o gráfico, né? Peguei aqui de dezembro de 2014 até agosto de 2024 e a cota ela se valorizou aqui em 201,47%, tá? Da mesma forma eu considerei apenas metade, né, dessa valorização, então seria aproximadamente aí 100%, né? Apliquei aqui na planilha, né? No caso aqui o seu patrimônio aqui ele estaria em R$ 211.180,64. Lembrando que ações são investimentos de alto risco, né? No caso aqui da Vale, né, tá ainda, para quem investiu há 10 anos atrás, ainda está interessante, né? Mas para quem está começando a investir aqui, quem vai investir agora precisa fazer uma análise aí se vale a pena, né? Se tem chances ali de valorização da cota, né, da empresa crescer mais ainda, né, da empresa alcançar mais investidores, enfim. E aqui eu passei tudo para o nosso resumo, tá? Na conta corrente, o nosso valor investido, né, o nosso valor que a gente tirou do bolso ali para guardar, teria sido R$ 101.892,02. Patrimônio total, né, no final de 10 anos seria o mesmo valor, porque não tem rentabilidade nenhuma, né? O patrimônio total considerando a valorização também, né, não tem, então seria o mesmo. E a rentabilidade total aqui de 0%, tá? Aqui na poupança, o valor investido ao longo de 10 anos teria sido de R$ 74.887,15. O seu patrimônio total estaria em R$ 102.280,86. No caso aí, você teria ganhado R$ 27.393,71, uma rentabilidade de aproximadamente 36,58%, tá? Aqui em fundos imobiliários, você teria investido, né, desembolsado R$ 57.674,73. O seu patrimônio total estaria aqui em R$ 101.583,63. E aqui a gente considerando a valorização também da cota, estaria em R$ 117.501,78, tá? E a rentabilidade total, né, você teria ganhado aí R$ 59.827,05, né? No caso seria aí
um retorno de mais de 100%, né? 103,73%. Né? Você tirou do bolso ali 57 mil e ganhou 59 com esse investimento. Seu patrimônio total teria sido esse daqui. Já em ações, né, a gente teria tido um retorno melhor. Aí você teria tirado do bolso 57.374,73. Seu patrimônio total estaria em 105.203,70 centavos. Aqui considerando a valorização 211.180,64. E aqui seria a sua rentabilidade, né? Você investiu 57 mil e teve uma rentabilidade aí de 153.805,91 centavos, né? Uma rentabilidade aí aproximadamente de 268%. E aqui no Tesouro IPCA, a gente teria, né, investido 63 mil, né, desembolsado 63.185. O seu patrimônio total aí ao longo de 10 anos, lembrando que aqui é o valor bruto também, seria de R$ 108.067,72, uma rentabilidade de 44.882,60, aproximadamente 71,03%. Então, o que a gente pode tirar disso, né, pessoal? A gente pode tirar que deixar ali o seu dinheiro parado, né, apenas acumulando ali na sua conta corrente, não é uma boa opção porque você não tem nenhuma rentabilidade, né? Aqui na poupança é uma opção interessante porque você não tem risco, né? Mas a rentabilidade ainda assim ela é baixa, né? Aqui nos fundos imobiliários você já tem uma rentabilidade um pouquinho maior, né? Mas lembrando que os fundos imobiliários já são mais arriscados aqui do que a poupança, né? No caso aqui, você teria tido uma rentabilidade de 103,73%. Em ações teria uma rentabilidade ainda melhor, né? E aqui no Tesouro IPCA teria alcançado aí uma rentabilidade acima da poupança, né? Mas abaixo ainda dos fundos imobiliários e das ações. Mas de qualquer forma, pessoal, o importante é você começar, né? Ou começar com a poupança, ou começar com fundos imobiliários, ou começar com ações, né? Ou até mesmo o título do Tesouro IPCA, né? Mas o importante é você começar e ter a constância ali de estar investindo todos os meses. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá? Eu tô com a meta aí de alcançar 1000 inscritos até o final desse ano. E já manda esse vídeo também para algum amigo aí que se interessa, né, em investimentos. Mostra aí para ele que ele precisa começar a investir hoje. Então, por hoje é isso e até mais.